A casa parecia grande demais quando o silêncio tomou conta de cada corredor. Nada do que o dinheiro comprara ou preparara para a ausência que pesava no ar. Havia um segredo antigo pulsando sob aquela rotina de luxo. E alguém invisível sempre esteve mais perto da verdade do que ele imaginava. O silêncio daquela casa milionária não era paz, era acusação. E cada passo ecoava como se o mármore guardasse memórias que o dinheiro jamais conseguiu apagar. Henrique Valença atravessava os corredores com o paletó ainda fechado, o relógio caro marcando horas inúteis, enquanto o nome dos gêmeos insistia em não sair de sua cabeça. As crianças haviam desaparecido dentro da própria casa, e nada parecia mais humilhante do que admitir que toda a segurança privada não servira para protegê-los. Havia uma culpa antiga apertando o peito, ligada a decisões que ele evitava revisitar. Na cozinha, uma mulher magra esfregava o chão com movimentos contidos, como se cada gesto precisasse pedir permissão. Rosa trabalhava ali havia anos, invisível aos olhos que se acostumaram a mandar sem olhar. Quando Henrique entrou, ela se encolheu, sabendo que sua presença seria associada à suspeita antes de qualquer palavra. O olhar dele percorreu o ambiente, parando nos armários, na mesa, no pano úmido nas mãos dela. Nada fora do lugar, exceto o mundo. Ele perguntou pelos meninos com a voz baixa, mais dura do que pretendia. Rosa respondeu sem levantar os olhos, dizendo apenas o que vira, o que sempre via. A distância entre os dois não era física, era social, construída por décadas de ordens curtas e silêncios longos. Henrique sentiu raiva da própria impotência e a despejou em perguntas que soavam como acusações. Ela suportou calada, acostumada a carregar culpas que não lhe pertenciam. Havia algo naquele encontro que exigia a atenção, como se a casa pedisse que alguém finalmente permanecesse e escutasse. Um barulho distante de panela fez o coração dele disparar, esperança e medo misturados. Ele avançou um passo, depois outro, observando Rosa tremer levemente. A cozinha sempre fora território dela, o único lugar onde o poder dele parecia menos absoluto. Henrique percebeu que não sabia quase nada sobre a mulher que alimentara seus filhos todos os dias. Aquela ignorância agora cobrava um preço. O silêncio se alongou, pesado, convidando a seguir adiante mesmo quando tudo gritava para recuar. A casa, a mulher, o homem, todos pareciam presos a um mesmo segredo, esperando que alguém tivesse coragem de continuar olhando. Rosa quebrou o silêncio, dizendo que havia coisas que nunca foram perguntadas, porque respostas custam caro demais. Henrique sentou-se à mesa pela primeira vez sem dar ordens, sentindo o orgulho se chocar com o medo. Ela contou fragmentos de uma vida feita de ônibus lotados, quartos emprestados e promessas quebradas por homens que jamais lembraram seu nome. Ele ouviu com impaciência contida, lutando contra o impulso de interromper. Cada palavra dela tocava feridas que ele tentara esconder sob contratos e festas. Quando mencionou os gêmeos, a voz falhou, não de culpa, mas de algo mais profundo. Disse que as crianças tinham perguntas que ninguém rico gosta de responder. Henrique sentiu o estômago revirar, lembrando-se de noites em que evitava conversas difíceis, deixando que o conforto comprasse silêncio. Rosa falou de olhares, de semelhanças ignoradas, de uma história antiga que começou quando ela ainda acreditava que o esforço bastava. Ele negou com a cabeça, mas não encontrou palavras. O preconceito que sempre fingira não existir agora se revelava nos pensamentos que tentava empurrar para longe. Um prato caiu no chão, quebrando-se em cacos, e Rosa se ajoelhou para recolhê-los, como fizera a vida inteira. Henrique a impediu com um gesto hesitante, sentindo uma vergonha desconhecida. Ela confessou algo incompleto, deixando frases no ar, dizendo que certas verdades só sobrevivem enquanto ficam escondidas. O sofrimento se adensou quando mencionou um pedido antigo que nunca foi atendido. Um pedido que poderia ter mudado tudo. Henrique percebeu que o dinheiro não o preparara para ouvir sem se defender. O nome da mãe dos gêmeos surgiu como uma sombra, trazendo lembranças de um amor que ele escolhera abandonar por conveniência. Rosa parou de falar, como se tivesse ido muito longe. O que ainda estava oculto pesava mais do que qualquer acusação explícita. A cozinha parecia pequena demais para conter aquilo,
e a sensação de que algo essencial ainda permanecia escondido tornou o ar difícil de respirar. Henrique abriu um armário em busca de água e encontrou algo que não deveria estar ali. Uma lancheira infantil com nomes escritos à mão, iguais aos dos gêmeos, mas com outro sobrenome. O impacto foi imediato, seco, sem necessidade de explicação. Rosa fechou os olhos, como quem aceita o fim de uma espera longa demais. A verdade veio em pedaços, ligada a uma gravidez escondida, a um acordo silencioso e à desigualdade que decide quem pode ficar e quem deve desaparecer. Os gêmeos nunca haviam estado realmente perdidos, apenas deslocados para caber num mundo que não aceitava misturas. Henrique sentiu o chão ceder sob os pés, não por raiva, mas por perceber a dimensão da injustiça que ajudara a construir. Rosa falou pouco, porque não havia mais força para discursos. As crianças haviam ido atrás da própria história, guiadas por perguntas que ninguém respondera. O dinheiro, as paredes altas, os seguranças, nada disso impediu a verdade de encontrar caminho. Henrique chorou em silêncio, entendendo que não havia redenção completa, apenas responsabilidade tardia. Ele prometeu procurar os filhos não como dono, mas como alguém disposto a ouvir. Rosa continuaria ali, não como invisível, mas marcada para sempre por escolhas que não foram só dela. A casa permaneceu grande, agora cheia de ausências nomeadas. A cozinha voltou ao silêncio, diferente, transformado. Nada foi resolvido por inteiro, mas algo irreversível havia acontecido. E isso, por si só, já mudava tudo. A busca começou sem anúncios, sem polícia, sem manchetes, porque Henrique compreendeu que certas feridas não suportam o espetáculo. Ele saiu da casa pela primeira vez sem motorista, sentindo o peso de atravessar bairros que sempre existiram apenas como paisagem distante. Cada rua estreita parecia um lembrete de quantas vidas permanecem fora dos mapas do poder. Perguntou em mercados pequenos, em escolas públicas, em igrejas onde o cheiro de cera se misturava ao de esperança cansada. Em todos os lugares, ouvia histórias de crianças curiosas demais para aceitar respostas prontas. Enquanto isso, Rosa manteve a rotina na cozinha, mas agora seus gestos carregavam outra densidade. Não era mais invisível, era observada, temida, respeitada de forma confusa. Ela se perguntava se revelar a verdade valera o preço, lembrando-se de noites em que preferiu o silêncio para proteger quem amava. Henrique voltou para casa algumas vezes com informações vagas, nomes incompletos, pistas frágeis. A culpa já não se escondia atrás da autoridade, tornara-se companhia constante. Ele começou a entender que procurar os filhos significava enfrentar a própria história, aceitar que o amor não escolhido também deixa marcas profundas. Rosa e Henrique passaram a trocar poucas palavras, suficientes para manter a casa funcionando, insuficientes para aliviar o peso que dividiam. Em certos momentos, ela pensava em ir embora, desaparecer antes que a dor encontrasse novos caminhos. Mas algo a mantinha ali. Talvez a necessidade de ver até onde aquela verdade seria levada. A busca avançava devagar, como se o mundo exigisse paciência em troca de justiça tardia. Henrique percebeu que o dinheiro acelerava processos, mas não curava consequências. Cada porta fechada reforçava a sensação de que nada seria simples. Ainda assim, ele seguia, não mais como milionário confiante, mas como pai disposto a aprender o custo real das escolhas feitas em silêncio. Os gêmeos apareceram numa tarde comum, sem dramatização, como se a vida se recusasse a oferecer finais organizados. Estavam mais magros, mais atentos, carregando nos olhos uma mistura de alívio e desconfiança. Henrique os viu primeiro à distância, sentindo o impulso de correr e o medo de assustá-los. Quando se aproximou, nenhuma palavra saiu imediatamente. Eles o reconheceram não pelo rosto, mas pela ausência que sempre esteve presente. O reencontro foi contido, feito de perguntas simples e respostas incompletas. Não houve acusações diretas, apenas uma estranheza que doía mais do que gritos. Rosa chegou depois, mantendo certa distância, respeitando o espaço que nunca lhe foi concedido antes. As crianças olharam para ela com uma familiaridade silenciosa, reconhecendo nela algo que sempre as acompanhara. Henrique percebeu que não era o centro daquela história, apenas parte dela.
A conversa que se seguiu foi fragmentada, interrompida por silêncios longos demais para serem confortáveis. Os gêmeos falaram do desejo de saber de onde vinham, de não querer escolher lados, de se recusarem a caber em uma versão conveniente. Henrique ouviu, aceitando que não tinha direito a exigir nada além de honestidade. Rosa manteve-se firme, mesmo quando a voz falhou, consciente de que sua verdade também carregava sombras. A desigualdade que os separara agora se expunha sem filtros, deixando claro que o amor não elimina estruturas injustas. O retorno à casa não foi celebrado, foi negociado emocionalmente, com limites claros e promessas frágeis. Nada parecia resolvido, mas algo essencial havia sido recuperado: a possibilidade de existir sem mentiras absolutas. A casa mudou sem grandes reformas, transformada mais por ausências reconhecidas do que por novos objetos. Henrique reduziu compromissos, perdeu contratos, ganhou olhares desconfiados do próprio círculo social. O poder, antes confortável, tornou-se incômodo. Os gêmeos passaram a ocupar espaços que nunca lhes foram plenamente oferecidos, questionando regras, expondo contradições. Rosa continuou na cozinha, não por falta de opção, mas por escolha consciente, recusando-se a romantizar a própria resistência. As relações permaneceram tensas, cheias de cuidado excessivo e erros inevitáveis. Henrique aprendeu que pedir perdão não apaga o passado, apenas reconhece suas cicatrizes. As crianças não ofereceram absolvição, ofereceram convivência cautelosa. O mundo externo seguiu desigual, indiferente às pequenas transformações daquela casa. Ainda havia perda, ainda havia dor, ainda havia silêncio. Mas agora o silêncio não escondia mentiras, apenas o esforço contínuo de existir de forma mais justa. A história não terminou, apenas encontrou um ponto onde era possível continuar sem fingimento. A convivência revelou fraturas que nenhum reencontro poderia apagar. Os gêmeos passaram a frequentar a escola do bairro, recusando o colégio elitizado que simbolizava um mundo onde nunca se sentiram inteiros. Henrique aceitou a decisão com dificuldade, enfrentando comentários venenosos de parceiros que confundiam paternidade com posse. Em reuniões silenciosas, ele percebia como o prestígio social se esfarelava quando escolhas humanas substituíam conveniências. Em casa, as refeições tornaram-se momentos de tensão delicada, onde perguntas simples carregavam significados profundos. Rosa observava tudo de perto, cuidando para não ocupar espaço demais, mesmo quando sua presença era essencial. As crianças buscavam nela uma escuta que não exigia explicações sofisticadas. Henrique começou a notar gestos, manias, semelhanças que antes ignorara, entendendo que a distância social também cegara o afeto. Havia dias de progresso, outros de recuo doloroso. A desigualdade não desaparecia por boa vontade, insistia em cada detalhe, desde a forma como eram tratados fora de casa até os olhares curiosos dos empregados. Ainda assim, algo persistia, uma tentativa honesta de permanecer quando seria mais fácil fugir. Uma noite, uma carta chegou sem remetente, trazendo à tona uma injustiça antiga ligada à origem da fortuna de Henrique. O texto curto mencionava despejos forçados, acordos silenciosos e nomes esquecidos, incluindo o da família de Rosa. A revelação não veio acompanhada de pedidos ou ameaças, apenas da exigência implícita de responsabilidade. Henrique leu em silêncio, sentindo o peso de compreender que sua riqueza carregava dores acumuladas. Rosa reconheceu os nomes de imediato, lembranças que nunca encontraram espaço para existir. A tensão tomou conta da casa, não como surpresa, mas como confirmação do que sempre esteve ali. Os gêmeos ouviram fragmentos da conversa, percebendo que a história que buscavam era maior do que qualquer relação individual. Henrique decidiu agir, não para limpar a própria imagem, mas para interromper a repetição. Processos foram abertos, acordos revistos, e o custo financeiro veio acompanhado de isolamento social. Rosa não celebrou, apenas respirou com mais liberdade. A justiça tardia não devolvia o passado, mas criava fissuras no ciclo de silêncio. O tempo seguiu sem promessas de conforto. A casa perdeu funcionários, ganhou simplicidade, tornou-se menos imponente e mais habitável.
Os gêmeos cresceram conscientes das contradições que os cercavam, recusando narrativas fáceis sobre culpa e perdão. Henrique continuou aprendendo a escutar sem controlar, falhando muitas vezes e insistindo em outras. Rosa encontrou novas possibilidades, mantendo vínculos sem se aprisionar a eles. O mundo externo permanecia desigual, mas aquela pequena constelação de vidas já não fingia normalidade. As relações seguiram imperfeitas, marcadas por escolhas conscientes e consequências assumidas. Não houve final redentor, apenas a continuidade honesta de quem decidiu não desviar o olhar. E isso, embora insuficiente para reparar tudo, tornou-se uma forma silenciosa de transformação. O último ajuste não veio em forma de decisão grandiosa, mas de um gesto pequeno e irreversível. Henrique vendeu a casa. Não anunciou, não explicou, apenas assinou. A mansão que guardara segredos e silêncios passou a pertencer a alguém que jamais conheceria aquelas histórias. A mudança desmontou o que restava da hierarquia antiga. Em um apartamento comum, sem corredores longos nem portas que escondessem pessoas, os conflitos ficaram mais visíveis e, por isso mesmo, mais honestos. Os gêmeos escolheram quartos separados, estabeleceram regras próprias, recusaram a ideia de recomeço como se fosse aparamento. Rosa ajudou na mudança sem pressa, deixando para trás objetos que nunca lhe pertenceram de verdade. Henrique sentiu a perda como um alívio estranho, entendendo que certas estruturas precisam cair para que algo diferente respire. O mundo não se tornou mais justo naquele dia, mas deixou de ser protegido por paredes cúmplices. A rotina no novo lugar trouxe desafios que o dinheiro já não resolvia com rapidez. Henrique enfrentou processos longos, olhares de desconfiança, convites que deixaram de chegar. Aprendeu a esperar, a aceitar limites, a viver sem o aplauso automático do poder. Os gêmeos cresceram atentos às contradições, recusando tanto o privilégio quanto a narrativa de vítima. Rosa passou a trabalhar menos horas, estudou à noite, não por promessa de ascensão, mas por escolha tardia de si mesma. As conversas à mesa continuaram difíceis, cheias de pausas e correções, mas já não eram evitadas. O passado não foi perdoado, foi reconhecido. E isso exigiu constância, não emoção passageira. Cada um carregava perdas que não se compensam, apenas se acomodam com o tempo. A desigualdade seguia do lado de fora, lembrando que aquela transformação era limitada, quase frágil. Ainda assim, persistia. No fim, não houve cena final capaz de resumir tudo. Apenas um dia comum, com barulho de rua, tarefas simples e um silêncio diferente, menos pesado. Henrique observou os filhos saírem juntos, discutindo trivialidades, e soube que jamais teria controle sobre o que se tornariam. Rosa fechou a porta ao sair não por obrigação, mas por respeito ao espaço compartilhado. Nada estava resolvido por completo e talvez nunca estivesse. Mas ali não havia mais segredos enterrados na cozinha, não ausências disfarçadas de segurança. O que restou foi a consciência de que escolhas tardias também cobram preço, e que viver com essa cobrança é parte da responsabilidade. A história não terminou em redenção, apenas em continuidade. E isso, para todos eles, foi o máximo possível.